Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Uma proposta em meu sonho. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que nasceu e foi criada em Fortaleza. E conta que sempre teve muitos mimos e muita voz na família dela, porque ela era a única menina, irmã de 2 rapazes já crescidos, mesmo na época do relato. Ela conta que a família dela nunca foi milionária, longe disso, mas diz que anda de nariz empinado desde que o bisavô enriqueceu rapidamente, mesmo sendo analfabeto. Ela não sabe exatamente como foi, mas ele foi ali construindo fortuna. Ah, normal, aqui no Brasil você chega à presidência assim. Porém, sempre disseram a ela que o bisavô, apesar de ser analfabeto, ele era muito esperto e negociava muito bem. Mas também não souberam dizer o que tanto ele negociava. Bom, no momento, a moça que nos conta esse relato está caminhando para a idade adulta, ela está se formando agora. Mas o que aconteceu aqui, quando aconteceu, ela tinha 11 anos de idade. E ela disse que esse talento para ganhar dinheiro aí não ficou só com o bisavô dela, não. O avô dela também tinha esse grande talento. Mas o engraçado é que esse avô, que também tinha um talento para negócios e para ganhar dinheiro, não era filho do bisavô. Era assim casado com a filha do bisavô. Então ele era genro do bisavô dela. Mas mesmo assim sempre conviviam junto, eram leais ali entre si, os homens ali da família, então. E o avô dela passou a ter o mesmo comportamento que o bisavô. Não tinha formação, não tinha muito estudo, mas vivia e trabalhava em meio a engenheiros. Ele tinha um talento para essa área que caiu como relâmpago em cima dele. O avô dela ganhava dinheiro demais e era muito mulherengo, a ponto de cada vez que a avó dela pegava ele no flagra com outra mulher, ele chegava com uma joia para ela, para assim poder entrar dentro de casa de novo. Eu mandava enfiar a joia no meio do... Desculpe aqui, ó. Mas ele era de origem humilde, mas tinha muita lábia, era muito mulherengo e era cheio de dinheiro, mesmo sustentando 8 filhos e uma esposa. E, saidinhas, quando se diz que é mulherengo, porque também gasta um bom dinheiro com mulheres extras, além de casa. E ela conta que o bisavô e o avô morreram da mesma forma, de infarto fulminante. E os dois muito novos. E quando ela tinha 11 anos completos, ela tinha até então uma vida bem confortável, bem tranquila. E a família dela sempre teve o mesmo círculo de amigos e, consequentemente, ela também tinha o mesmo círculo de amigos. Mas ela lembra que ela tinha só um amigo próximo, que era um amigo de infância ainda. E acabou que brigou com esse amigo e deixaram de se falar. E ela disse que aquilo doía na alma dela. Ela conta que não tinha muita proximidade com o irmão do meio dela, o que morava com ela ainda, porque o mais velho já tinha se mudado, ele se juntou e foi embora. E esse irmão do meio, ela diz que ele era muito frustrado, e ficou mais ainda quando começou a relatar para a mãe deles que ele estava tendo sonhos muito perturbadores. Ele sonhava que o observavam, e ele se sentia perseguido pela casa. Por isso diz que ele saía de casa sempre que ele tinha pelo menos 10 centavos no bolso, se ele pudesse sair, ele saía de casa. Não aguentava muito ficar ali dentro de casa porque se sentia observado. E ela diz ainda que eles sempre foram uma família cristã muito devota e por isso a mãe dela berrava com esse irmão falando que era para ele rezar e largar a mão de procurar maneira de se defender na macumba ou na magia negra, que isso eram coisas do demônio. E ela diz aqui que o tadinho do irmão dela realmente foi procurar ajuda em tudo disso. Ele foi buscar socorro em todas as religiões possíveis. E ela conta que foi também estimulada a desprezar o irmão por conta dessa sua sensação de angústia dentro da casa. Até que ela teve o seguinte sonho. Ela se deitou para dormir e nessa noite o irmão dela não estava em casa. E ela diz que naquela altura eles nem sabiam mais se ele voltaria ou não para casa. Hoje ela sabe onde ele ficava, porque ele contou muito da história dele para ela. Bom, mas acontece que o corpo dela foi ficando leve, ela fechou os olhos e quando os abriu de novo, ela estava na escola dela. Onde ela mora, em Fortaleza, não é frio, óbvio, mas a escola estava cheia de neblina no sonho. Era tanta neblina que tinha lugar que ela nem conseguia ver assim onde começava ou onde ia dar. Tava tudo muito cinzento e muito frio, e não tinha ninguém ali com ela. Diz que era de dar arrepios, era uma mistura de cemitério com escola.
Então ela foi correndo para o primeiro andar, onde era a sala de aula dela. Mas uma voz muito grossa chamou pelo nome, no final do corredor. Mas ela não via quem estava do outro lado. Mas também não teve medo. Ela conta aqui que para uma menina tão jovem, ela não tinha medo de nada. Nem de escuro, nem de espírito, nem nada que fosse considerado macabro. Ela tinha assim uma língua afiada, questionava tudo. Era muito exigente e sabia argumentar. E sabia desdobrar todo mundo para conseguir exatamente o que ela queria. Parece aqui que eu tô falando da minha filha. Então ela se aproximou e entrou firme e forte no meio daquela neblina. Então um homem de terno preto se aproximou e ficou uns 2 passos dela. Ela não conseguia ver o rosto desse homem porque a escuridão cobria tudo. E ele foi bem direto e perguntou: Você quer o seu amigo de volta? Ela estranhou, se estremeceu e se arrepiou inteira, porque era exatamente daquele melhor amigo que ela tinha brigado que ele estava falando. Mas ela se firmou. Quero sim, moço, muito. Pois eu tenho uma proposta muito boa para você. Ela disse que sentia a simpatia forçada dele quando ele falava. Então ele tirou do bolso do terno 2 cartas de baralho, uma preta e uma vermelha, e deixou para que ela observasse bem as 2 cartas. E ela diz aqui que ela não teve tempo de perguntar quem era ele. Se você escolher a preta agora, eu nunca mais lhe perguntarei nada, mas você também não vai ganhar nada. Mas se você escolher a vermelha, o seu amigo volta a falar com você. E você não precisará se preocupar com mais nada na sua vida. Eu só preciso da sua alma em troca. Ela diz que tem certeza que isso é muito clichê e que muita gente deixa de acreditar nessa história nessa parte. Mas ela diz que foi a exata expressão que esse homem usou. Por um segundo, um medo percorreu ela inteira. Mas sendo uma menina muito espertinha, ela só olhou com desdém. Se eu for dar a minha alma ao demônio, é bom que eu pense bem pra ter certeza. Prove. Ela diz aqui que Deus a perdoe pelo atrevimento dela em apostar algo que Deus deu a ela, a alma. Ela disse que na hora estava muito assustada e disse que não tinha como ser uma brincadeira da mente dela. Porque ela disse que em casa, ela sendo nova daquele jeito, disse que a mãe dela daria uma surra nela se visse ela assistindo algum filme de terror, de demônio ou qualquer coisa sobrenatural desse jeito. Ela era proibida de assistir essas coisas. Então, ela acredita que a mente não ia criar algo que ela não era nem familiarizada. Então o homem parou e pensou. E ele pegou a carta vermelha, fez um truque com as mãos e a transformou numa fitinha vermelha. E em seguida entregou para ela essa fitinha. Pense mesmo, menina. Se quiser seu amigo de volta e se quiser ser feliz, basta amarrar no braço. E ela pegou a fita e guardou no bolso. E achando pouco ainda deixar o demônio na espera lá, ela ainda deu meia volta e falou: A minha próxima professora do dia é muito brava. Se eu chegar atrasada, ela vai brigar comigo. E aí ela esperou uma resposta. Vá, não precisa se preocupar com nada. Entre na sala e verá. Ela entrou na sala e logo atrás dela veio um outro professor. Essa moça pode entrar, ela estava comigo ali falando sobre algumas provas. Assim que ela percebeu não levar bronca nenhuma, ela acordou como que se estivesse sem fôlego. Ela acordou num susto e sem fôlego. E ela ficou o dia inteiro muito desconfiada. Foi à escola, o dia passou normal, contou tudo a um colega da sala dela, que era da mesma religião que ela, e ele também ficou muito chocado com tudo que ela contou. E quando a aula começou, eles ficaram em dupla. Então ela pediu para que ele pegasse um livro na mochila dela. E quando ele abriu esse livro, havia realmente uma fitinha vermelha dentro. Oh, seria muita coincidência. Ele disse que nem perguntou nada para ela, ele catou a fitinha e já foi picotando ela e jogou no lixo. Então ela fica se perguntando de onde veio essa entidade com que ela sonhou. Era real? Será que foi a mesma coisa com o avô, com o bisavô dela? E ela diz que após anos ela voltou a conversar com aquele amigo que ela tinha ficado de mal e ainda ficou muito próxima também desse amigo, colega de sala dela. Bom, o tal dinheiro da família dela foi acabando e as energias foram ficando cada vez mais pesadas. E ela diz que esse tipo de sonho nunca realmente abandonou. Com a idade, ela foi até ficando mais sensível a essas energias. E aquele irmão dela que tanto sofreu, diz que ainda é muito perseguido por várias entidades. Então será que é uma coisa de família? Será que meio que o diabo veio em sonho e fez a mesma coisa com o bisavô dela, só que o bisavô aceitou ganhar dinheiro e tudo mais,
e o avô também aceitou e agora ele estava tentando ela. Talvez já tinha até tentado o irmão dela, que era perturbado com essas coisas. Só que ele acho que ficava, não sabia se aceitava, se não aceitava, ou seja, estava perturbado com aquilo, não sei. E aí tentou ela. E ele vem em sonho, assim, pra você ficar meio confuso. Fala, eu aceitei, mas é sonho, sabe? Bom, tendo certeza ou não, por via das dúvidas, depois de tudo isso você ainda acha a tal da fita vermelha dentro do caderno, melhor não aceitar, né? Porque a gente sabe que a consequência disso é sempre merda. E é isso aí, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!